Olá! Você que é pai, mãe, empresário, já parou para pensar que você vai deixar um tremendo de um problema para os seus filhos? Pois é, geralmente a gente não pensa nisso. Nós fazemos tudo de bom para os nossos filhos, fazemos tudo o que podemos, mas sempre escapa alguma coisa. Aliás, tem sempre alguém reclamando, não é verdade? Pois é, mas hoje eu vim aqui falar para você a respeito do grande abacaxi que você vai deixar se não fizer um planejamento patrimonial sucessório. E este abacaxi tem um nome de inventário. Você sabia que se você não fizer nada, seus filhos vão passar um maior perrengue para poder transferir os seus bens para o nome deles? Uma simples transferência de titularidade custa muito caro. Eu sou Ivete Anes e sou advogada. E estou aqui para te ajudar a pensar de que forma você pode transmitir os seus bens para a sua família no dia que você partir, sem que isso lhe tire hoje já a administração dos seus bens. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você deixar seu celular aí de lado, não ficar se distraindo para seguir aqui o meu raciocínio. Eu acredito que você vai se beneficiar deste conhecimento que pode ser muito útil para a sua família. Eu sei que você não quer deixar um abacaxi para os seus filhos. Você gostaria mesmo de deixar tudo organizado, deixar uma herança já no nome deles, e para isso você precisa de alguns conhecimentos. Você sabe que no meu escritório, diariamente, eu recebo pessoas, famílias, pedindo para fazer um inventário. As pessoas chegam tristes pela perda do familiar, as pessoas chegam estressadas por tudo que tem que fazer para poder cuidar de um inventário. E a dolorosa que eles querem saber geralmente é mesmo muito dolorosa. Por quê? Não é porque eu cobro caro, não. É porque tem muitos custos incidentes no inventário. É porque existem impostos, cartórios, documentos, certidões, registros, processos, uma série de trâmites que são necessários para se poder realizar um inventário. Eu, inclusive, faço questão de não deixar a família tão arrasada já nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. É mesmo necessário que o advogado analise todos os bens que a família tem, para que ele possa realmente fazer uma avaliação do que será necessário para fazer a transmissão dos bens para os herdeiros. E muitas vezes ele também precisa pesquisar certidões, documentos, que a família nem sempre tem tudo isso em mãos. Por esse motivo, eu estou sempre atenta para poder ajudar os clientes da melhor maneira possível e fazer com que eles não sofram tanto quando existe a necessidade de se fazer uma transmissão de bens. O maior sofrimento que vem durante o inventário, na verdade, são os dois maiores sofrimentos. Um é o custo, o outro é o tempo que um processo de inventário leva. Mesmo que se faça um inventário no cartório, mesmo que não hajam herdeiros menores, mesmo que não haja desentendimento entre os herdeiros, se leva um bom tempo. E por quê? Porque há muita documentação, muita burocracia, muito trabalho a ser feito, de modo a poder realmente transmitir
os bens para o nome dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que você gostaria de aquinhoar com o seu patrimônio. Eu sei que você não quer nem pensar nisso, que você acha que vai viver para sempre, mas, infelizmente, não vamos viver para sempre. E você imagina logo que há outras formas de se fazer um planejamento patrimonial sucessório. Eu vou dizer para você algumas delas. A maioria delas tem sérios efeitos colaterais, como a doação, por exemplo. Você sabia que fazer uma doação não elimina a necessidade de um inventário? Pois é, a nossa lei civil estabelece que você só pode doar até 50% do seu patrimônio e você deve reservar para si o patrimônio necessário para a sua subsistência. Dessa forma, você não pode doar a sua casa, por exemplo. Você vai continuar nela até o último dia da sua vida, não é verdade? Então, se você não pode doar 100% do seu patrimônio, vai ser necessário fazer inventário. Pior, se você fez uma doação apenas para um ou para outro herdeiro e não para todos, ainda pode trazer outras brigas dentro do inventário. Pode haver discussões a respeito do valor dos bens e você ainda transformar um inventário que poderia ser amigável em um inventário litigioso. Além disso, a doação paga os mesmos impostos de um inventário e ele tira da sua esfera de gestão imediatamente o seu patrimônio. O seu patrimônio já sai no momento que você faz a doação para a mão do donatário. Se você se arrepender, você não tem mais o que fazer. Há muito poucas situações em que uma doação pode ser revertida. Mas você sabia que mesmo nessas situações, se ela for revertida, você tem que pagar um novo imposto de transmissão? Você paga um imposto de transmissão na hora que doa e se você precisar trazer para o inventário ou mesmo reverter a doação, você paga outro imposto de doação. Dessa forma, aquilo que você pensava que estava fazendo para o bem de todos, de fato não é, principalmente para você e para os seus herdeiros, porque para você, imediatamente você deixa de ter a disponibilidade daquele bem. E para os seus herdeiros, ele ganhou, sei lá, um apartamento, por exemplo, no dia que for fazer o seu inventário, porque vai ter que fazer, como eu falei, a lei não permite que você doe 100% do seu patrimônio, no dia que fizer o inventário, ele vai voltar para dentro do inventário para ser parte do cálculo da partilha. E às vezes um filho, um neto que não estava dentro da doação vai acabar ficando com uma parte desse bem. Você sabia disso? Esse é um dos efeitos colaterais que a doação pode trazer. Algumas outras pessoas acham que pode resolver a sucessão através de testamento. E eu vou te explicar que não resolve também. Primeiro, porque o testamento não elimina a necessidade de inventário. O testamento é apenas uma declaração de desejo do que você quer que se faça com o seu patrimônio. Muitas vezes os herdeiros concordam, o testamento é aberto e a divisão é feita de acordo com o testamento. Outras vezes, os herdeiros discordam do que você fez no seu testamento, daqueles desejos que você manifestou de doar aquele bem específico, sabe aquele bem que você tem muito apreço e gostaria de dar por uma pessoa especial? Pois é, tem um outro herdeiro que não concorda com isso. Sabe o que vai acontecer? Ao invés do inventário ser amigável, ele vai acabar sendo litigioso. Ao invés do inventário ser feito no cartório,
ele vai ter que passar pela justiça. Você sabia que é obrigado a fazer um processo judicial de abertura, registro e cumprimento de testamento? Pois é obrigado. Nesse caso, você nem pode se utilizar apenas do cartório, você vai ter que se utilizar dos dois. Se você tiver um testamento, vai ter que ser feito um processo judicial e depois um formal de partilha no cartório. Isto se não houver discussão a respeito daqueles desejos que você manifestou no testamento. Por isso, eu vejo que tanto o sistema de doação quanto o sistema de testamento têm vários efeitos colaterais. Nos dois casos, se paga o imposto de doação, e o imposto de inventário, o imposto da herança, não se elimina, não se reduz, não se economiza nada em relação a essas formas de transmissão, e ainda pode custar mais caro do que você imaginava. Eu estou aqui para te dizer que esses conhecimentos podem te ajudar a se conscientizar da necessidade de não deixar passar sua vida até o final para deixar seus filhos se entender com aquele abacaxi que eu falei. Lembra que eu falei há pouco? Aquele abacaxi do inventário. Você pode realmente encontrar outras formas de fazer planejamento sucessório, de modo que você não deixe a sua família em situação difícil. Os seus filhos, você sabe, a gente sempre, quando tem vários filhos, sempre tem um que está indo bem na vida, que tem condições de pagar, os custos de um inventário, que tem, mesmo tendo condições de pagar, é um abuso o que se cobra por inventário. Eu não estou falando aqui só dos honorários de advogado, não. Porque honorários de advogado em inventário, sim, custa caro. E por que custa caro? Porque dá muito trabalho e demora muito tempo. Mas você também paga tributos muito grandes, você paga custas, registros, tudo isso dilapida o seu patrimônio e a sua herança não chega limpa na mão do seu filho. A sua herança já chega lá meio, sabe, dilapidada. Por isso é muito importante que você compreenda e se conscientize que eu sei que você não quer deixar esse abacaxi para os seus filhos. Você quer deixar coisas boas, né? Boas lembranças, bons bens. Você, afinal, trabalhou tanto para conseguir esses bens, não é verdade? Nós nunca ganhamos nada de graça. Ninguém recebeu um patrimônio caído do céu. Todos nós sempre lutamos muito e trabalhamos muito, às vezes até perdemos momentos preciosos da vida dos nossos filhos para estar trabalhando e ganhando pão, comprando bens, comprando a casa, uma casa de praia, uma chácara, uma fazenda, alguma coisa, uma empresa. Muitas vezes, quem é empresário trabalha muito, sabe disso. A empresa não anda sozinha. As empresas que andam sozinhas são aquelas gigantes que não estão aqui na nossa vida. Eu já trabalhei em empresas multinacionais onde os sócios estavam lá no exterior. E as empresas andavam muito bem, no mundo todo. Empresas com sedes em 20, 50, 60 países. Mas isso tem um custo. O próprio empresário tem um grande custo de vigilância. E é precisamente por ter um patrimônio muito grande que, se ele não fizer um planejamento patrimonial sucessório, os seus filhos vão pagar muito mais. Só que os bilionários, você sabe, eles não fazem inventário. Eles fazem planejamento patrimonial sucessório de modo a evitar o inventário.
E você vai aqui me perguntar, isso é possível? Eu te digo, sim, é possível. E não só é possível, é também legal. Está previsto na nossa lei, apenas que geralmente não é do conhecimento da maioria das pessoas. Em geral, quem conhece essas estratégias são realmente grandes empresas, grandes empresários, que por ter muito mais a perder, pagam advogados muito caros para fazer seu planejamento patrimonial sucessório e não deixar essa situação difícil para os filhos resolverem quando você não estiver mais aqui. A minha função aqui não é vir aqui simplesmente dizer para você que você tem um problema. O meu propósito aqui é vir dizer para você que eu tenho o maior interesse de te ajudar a não deixar esse problema, esse abacaxi, para os seus filhos. Eu sei que isso demanda tempo, você precisa ter todo um conhecimento para sentir confiança nesta situação jurídica e legal, prevista em lei, que possa solucionar esse problema e cortar esse abacaxi da sua vida. Eu sei que você vai envelhecer com muito mais satisfação se você souber que não deixou para os seus filhos um legado perigoso, um legado difícil. Você já deve ter ouvido falar que muitas famílias quebraram só para fazer um inventário. E você sabe que no escritório aparecem muitas pessoas que não fizeram um inventário de 2, 3 gerações. Muitas pessoas continuam utilizando o patrimônio no nome do avô, porque fazer o inventário era muito caro. Você não vai querer isso para os seus filhos. Eu sei que não. Por esse motivo, eu vim aqui dizer para você que existem soluções perfeitamente legais, existem soluções perfeitamente plausíveis, acessíveis ao seu bolso, passíveis de serem feitas paulatinamente, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu interesse. A sua sucessão pode ser feita de uma maneira bem civilizada. Você pode distribuir a sua herança e ainda continuar na gestão dos seus bens, sem entregar tudo assim de mão beijada. Instituir cláusulas de segurança onde você vai impedir que possíveis divórcios dos seus filhos, possíveis separações judiciais, situações que são muito desconfortáveis sempre quando se trata de patrimônio. Você sabe que o dinheiro geralmente é o maior motivo de brigas. Não é só durante o casamento, mas no divórcio, na separação também. Então, você pode resolver tudo isso, manter a segurança da sua gestão e dos benefícios do seu usufruto em seu favor, mas não esperar você partir dessa vida para que os seus filhos tenham que custear todos esses impostos, processos, discórdias, documentos, enfim, cheio de problemas. Vocês sabem que, mesmo feito em cartório, às vezes os testamentos vêm com problemas, porque se esquece de algum detalhe. Não é só você que esquece, o cartorário também se esquece. Um dos esquecimentos mais danosos que eu vejo é quando uma família um casal vai no cartório, faz uma doação dos bens para os filhos e o cartório não informa para o casal que ele não pode doar 100% dos bens e faz a doação. Um dia, quando você vier a faltar, pronto, você já tem um problema herdado aí pelos seus filhos. Você já está deixando uma herança difícil dos seus filhos conseguirem receber. Então, eu estou aqui para trazer isso à tona,
para você entender que a nossa legislação, embora seja bem dura, ela também favorece os meios amigáveis de composição dos litígios, e você pode não precisar de um litígio, você pode realmente organizar a sua sucessão patrimonial de uma maneira civilizada, de uma maneira organizada. Eu vou deixar durante essa semana, no momento que você fizer contato com esse vídeo, você vai poder baixar uma planilha para calcular qual é o tamanho do seu patrimônio e dos impostos e dos custos que podem incidir na transmissão dos seus bens. Eu vou, na próxima semana, fazer uma palestra sobre planejamento patrimonial sucessório, não só falando aqui dos problemas que eu estou te dizendo hoje, mas eu vou falar também da solução, de que forma você pode contornar esses problemas. E para te ajudar a compreender a magnitude do problema aí da sua família, essa planilha vai estar no link do vídeo para você baixar e calcular qual seria o abacaxi que você deixaria para os seus filhos. Desta forma, eu tenho certeza que você vai tomar consciência de que não é um problema simples de resolver. Quando a gente está fazendo cálculo dos custos, a gente percebe que os custos são realmente altos. E a gente, enfim, não é porque a gente já partiu daqui para uma outra vida que a gente vai querer deixar que os nossos filhos tenham que resolver isso sozinhos. Eu sei que a gente tem filhos diferentes, um filho que se dá melhor na vida, outro filho que não se dá tão bem, e a gente quer proteger a todos. Por esse motivo, você vai ter oportunidade. Você não precisa me mandar a planilha de volta, não quero nada seu, não quero informação nenhuma sua. Eu estou te dando essa planilha para você calcular aí, sozinho, dentro do seio da sua família. Se você quiser compartilhar com seu cônjuge aí, marido, esposa, companheiro, companheira, você pode consultar aí seus filhos sobre essa situação, inclusive trazê-los para assistir a minha palestra da semana que vem. Você não precisa me dar nada, isso é uma questão aqui de confiança, de ética. Eu estou te dando a planilha gratuitamente para você fazer seus cálculos e saber quanto custaria para você fazer sua sucessão. De qualquer forma, se ela for feita dentro de um inventário. De qualquer forma, como eu já falei, vamos operar com outras opções na próxima palestra e vamos te ajudar a diminuir esse estresse, esses custos, as discordâncias familiares para uma possível transferência patrimonial para o dia que você faltar, não para hoje. Você planeja hoje, mas isso só vai ter efeito final no dia que você não estiver mais aqui. Ou os dois, quando for um casal, quando os dois não estiverem mais aqui. O empresário também tem suas preocupações com a sucessão da empresa, pode estabelecer um programa de governança corporativa de forma que possa transmitir os bens para os seus filhos sem que haja afetação da operação dos negócios por conta, às vezes, de inventário de discórdia de família. Você também já deve ter visto que muitas empresas pereceram por conta de discórdias familiares. E você não vai querer isso para a sua empresa. O que você quer mesmo é perpetuar o seu negócio na mão da sua família de uma forma organizada, de uma forma sadia, e nós podemos te ajudar a pensar nas formas de fazer isto. Eu agradeço você ter me acompanhado até aqui.
E eu espero que você tenha gostado de entender, como eu falei no início, o tamanho do problema. Hoje você está entendendo o tamanho do problema. Na próxima semana, eu vou te ajudar a entender de que forma você vai resolver isso e de que forma você vai reduzir os custos de um inventário. E você, com certeza, é um resolvedor que não vai deixar esse abacaxi para os seus filhos brigarem depois. Eu sei que você vai cuidar disso de uma maneira muito diplomática, muito produtiva para o seu patrimônio, de forma a não desperdiçar dinheiro nem patrimônio, não ter que vender bens apenas para fazer o inventário. Eu sei que você vai aproveitar esses conhecimentos e eu espero você na minha palestra na próxima semana. Obrigada!